A paz do Senhor, juvenis. Eu me chamo Fernando. Eu me chamo Alan. E eu sou o Matheus. E nós estamos aqui mais uma vez para uma aula maravilhosa, que Deus vai tratar conosco temas maravilhosos. E você que nos visita hoje, deixa seu nome aí no chat para a gente te conhecer. Queremos dar boas-vindas a todos. Não esqueça de compartilhar, dar like, certo? Comentar. Vamos interagir bastante com essa aula. E hoje nós vamos tratar de um tema muito, mas muito interessante, que aguça bastante a nossa curiosidade, que é sobre o Apocalipse, né? E especificamente hoje vamos tratar, né? O título da nossa lição é As 7 Estrelas e os 7 Castiçais. Coloca aí no chat, você sabe o que as 7 estrelas e os 7 castiçais tratam? O significado de cada um. E antes de começar a nossa aula, eu quero pedir ao Diácono Alan para fazer uma oração. Amém, juvenis. Peço que onde você esteja, você possa fechar seus olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para aprendermos, Senhor Deus, mais de ti, da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, abrir a nossa mente, que possamos, Senhor Deus, absorver todo o conteúdo desta aula, Senhor Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós oramos assim gratos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, juvenis. Tudo bem? Meu nome é Alisson e eu vou fazer a leitura bíblica. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então é isso, juvenis. Essa é a leitura bíblica em classe, e tchau! Vamos dar início à nossa aula falando, né, tratando nesta aula sobre as 7 estrelas e os 7 castiçais, que é quando Jesus trata especificamente de assuntos com as 7 igrejas, né, para quem conhece bastante, as 7 igrejas do Apocalipse são 7 cartas, 7 igrejas. E nós vamos tratar desses pontos hoje, né, o que diz respeito a algo que é muito atual para os nossos dias de hoje. É um tema muito interessante, é completamente aplicável a nossas vidas, né? Essas cartas foram escritas por volta de 64 e 67 depois de Cristo, né? João foi inspirado, né, a escrever as cartas pelo próprio Jesus Cristo, né? Lembrando que todo o Apocalipse é uma revelação, e João escreve tudo aquilo que o próprio Jesus mostra e detalha a ele, então é uma autoria do próprio Senhor Jesus Cristo, é um detalhe muito interessante. E Jesus ele vai tratar com essas igrejas assuntos muito pertinentes, direcionados em pontos específicos, né? Nós vamos ver exortações, promessas e juízo, né? E nós vamos começar a falar sobre as 7 estrelas e os 7 castiçais e o que significam, né? O que você pode me dizer aí, Alan? Então, dentro desses objetivos de apresentar o significado das 7 estrelas e dos 7 castiçais, nós iremos ver no decorrer da aula. A própria leitura ela já esclarece. E vamos ter uma visão panorâmica acerca das 7 igrejas, né? Que vocês vão ver no decorrer da aula. Nós vamos falar, inclusive, a localização. Essas 7 cartas, quando a gente fala 7 igrejas, naquele tempo não existia templo, não, eram igrejas mesmo que tinham endereço, eram cidades. Exato. Não é simbolismo. Não é simbolismo, eram sim igrejas que tinham endereço, né? Que tinha membresia, né? E explicar as cartas para Éfeso, Esmina, Pérgamo,
Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que foram as cartas a quem Jesus endereçou, né, ali com exortações, com saudações e digamos assim, orientações, né? Então, no decorrer dessa aula, nós iremos discorrer sobre tudo isso. E muito interessante, porque são assuntos extremamente atuais. Você pega o tempo que foi escrito tudo isso, que João escreveu amando do Senhor Jesus, mas continua a mesma coisa para os nossos tempos, é Exato. totalmente aplicável. E o outro ponto que eu achei muito interessante dessa lição também, e que vale muito para você, Juvenil, é entender os significados. Muitas vezes a gente pensa, igual o Alan deixou bem claro, às vezes a gente pensa que coisas que eram reais acabam na nossa mente se tornando simbólicas, e muitas coisas que são simbólicas, às vezes a gente não entende. Igual, o que são as 7 estrelas? Ainda que já está explicado no texto. Exato. Então, muito interessante essa aula. Pai do Senhor, Juvenis, meu nome é Maria Clara, e as 7 estrelas do Apocalipse são os 7 pastores, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. A paz do Senhor, Juvenis, meu nome é Ana Sofia, e as 7 estrelas são os pastores, e os 7 castiçais são as igrejas. A paz do Senhor, Juvenis, eu sou a Vitória. Os 7 castiçais do livro de Apocalipse simbolizam as 7 igrejas do livro de Apocalipse. E as 7 estrelas simbolizam o anjo da igreja, no caso, os pastores. E é isso, tchau! As 7 estrelas simbolizam, né, 7 pastores, ou como está escrito no texto, anjos, né? Ou em hebraico é malak, né, que quer dizer mensageiro, né, que é realmente o significado do que é direcionado a esses 7 pastores. As 7 igrejas, como o Alan mesmo diz, que são locais, reais, né, que tem sim, tem um endereço, tem uma membresia, tem uma liderança, mesmo naquele tempo, né? Essas igrejas, para vocês entenderem, elas têm localidades que estão na Turquia atualmente, hoje é a Turquia, né? A Turquia moderna. Elas têm suas localidades. É até bom que vocês pesquisem que tem registros históricos dessas igrejas, locais que pesquisadores encontraram. Então é muito interessante, né, que é cada vez mais uma evidência bíblica do que está escrito, certo? Infelizmente, as igrejas não existem mais, né? Exato. Hoje. Mas, como o próprio professor Fernando disse, foi comprovado, né? Tem registros históricos, registros arqueológicos dessas igrejas. E como eu disse, as 7 estrelas vão simbolizar 7 pastores e os 7 castiçais. São as próprias 7 igrejas. Perfeito, não tem nem como... Interessante uma coisa que você disse, Fernando, né? Sobre a expressão que você disse de Malak, né, hebraico, mensageiro, né? Muitas pessoas falam, o pastor, ele é o anjo da igreja. Vem muito disso, de que ao anjo da igreja de Éfeso, ou seja, ao pastor, ao mensageiro. Então, Exato. O pastor, ele é o mensageiro de Cristo para a igreja. Então, por isso que há essa expressão, o pastor é o anjo da igreja. Exato, porque uma palavra em hebraico pode ter vários sentidos, né? O real sentido é mensageiro. E como nós falamos, castiçais são as igrejas, mas tem uma representação mais profunda, né, do que realmente representa. Os castiçais vão representar a presença do Espírito Santo, como a igreja deve ser, né, o enchimento do Espírito em várias partes, né? E interessante essa questão dos castiçais é a representatividade que eles trazem para nós. Então, a gente pega a lição que traz pra gente. Primeiro, o castiçal como representação da igreja. Ele faz um envolvimento com todo o tabernáculo, mas é muito interessante a representatividade da pureza da igreja, porque o castiçal é feito, né, de ouro, né? E representa essa pureza que a igreja deve ter, como a igreja deve se portar. E nós vamos ver que muitas igrejas depois não mantiveram esse comportamento que Sim. o Senhor esperava delas. Uma outra figura do castiçal é a representatividade, a presença do Espírito Santo, que é aquele que aquece, que tem o fogo, Mantém aceso, que né? mantém aceso. Que ilumina, traz luz. Traz luz, aquilo.
Interessante, a lição também vai trazer isso, eu acabei esquecendo de comentar a respeito da igreja, mas nós somos a luz do mundo. Nós devemos estar sempre buscando viver uma vida de santidade para nós não estarmos apagados neste mundo de trevas. Nós temos que ser diferentes, nós não podemos ser iguais. E é esse o risco que essas igrejas estavam correndo. Elas estavam aceitando pecado, estavam aceitando doutrinas daquela época adentrarem dentro da doutrina bíblica. Você estava se apostatando. E é muito sério, porque uma vez que você deixa faltar o óleo, uma vez que você não está vigiando, você fica sem luz, você fica sem o calor. E fica perdido na escuridão. Verdade. E é algo tão interessante, é tão atual para os nossos dias, né? Essa questão que foi escrita há vários séculos atrás tem sido atual para os nossos dias, né? Porque se nós não mantermos a chama acesa em nossos corações, não mantermos esse zelo, essa pureza, automaticamente ficamos impuros, em meio a trevas e distantes do real propósito de Deus para nós, né? Das promessas, de tudo que Deus tem reservado para nós. A gente afasta as promessas de Deus e, consequentemente, também o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo na nossa vida. A gente acaba se esfriando, né? E para romper isso, né? Porque quando você se afasta, né? É por conta do quê? Por conta do pecado. E para você romper a vida de pecado, seja pecados corriqueiros, sejam os pecados de estimação, é algo bem difícil, que é só Deus mesmo para te dar força para você vencer. Isso aí. Passando para o tópico 2, né, como a gente já tinha comentado, sobre a localização dessas igrejas, né, que se localiza na Turquia, né, na Turquia atual, tem suas comprovações em sítios arqueológicos, onde foram encontradas várias cartas, né, que o próprio apóstolo Paulo escreveu, né, também, onde muitas são localizadas. A gente tem que entender que é um âmbito largo, né? São várias cidades afastadas uma das outras, mas com todas foram o evangelho pregado, todas foram alcançadas de alguma forma, né? Então são cidades reais, não é simbólico como alguns muito explicam ou ensinam. São verdades, algo verídico que diz respeito ao que foi escrito e direcionado a essas igrejas. São cartas que realmente foram enviadas, né? João escreveu e enviou essas cartas. Então, se localiza na Turquia. E por ser real, nós encontramos eu ia falar uma similaridade, mas é uma correspondência. Saber que o meu irmão de séculos atrás passou por talvez os mesmos problemas que eu, mas o mesmo Cristo que deu a solução para ele pode dar para mim. Exatamente. O interessante da atualidade dessas cartas quando Jesus fala ali para as igrejas dos juízos, das advertências, né, dos elogios que ele fez a algumas igrejas. Então, quando a gente aplica hoje nas nossas vidas, nós podemos ver que são as mesmas coisas. As advertências do juízo eram de pecados que até hoje nós cometemos, né? Igual quando Jesus elogia uma das igrejas. Ele fala, né? Sei que guardaste a palavra e não se misturaste, né? Não se contaminaste com o pecado. É o que nós vemos hoje. Quando nós guardamos a palavra de Deus, quando nós jejuamos, quando nós oramos, né? Um exemplo, quando nós viemos a um culto em que a igreja jejuou, orou, buscou, nós sentimos uma presença surreal. O culto é muito diferente. O céu está baixinho, né? É o que muitos irmãos comentam. Então, por quê? Porque houve ali a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Deus se fez presente e manifestou as suas obras. Por quê? Porque a igreja perseverou e guardou a mensagem. A gente vê isso nas cartas. Então, por isso que elas têm essa atualidade. É algo muito contemporâneo. Mas na época que Jesus escreveu essas cartas às igrejas, não tinha internet, não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha, acho nem Twitter mais, né? É X agora, né, que se chama. Então, assim, o veículo é diferente.
né? Hoje nós conversamos através de várias plataformas. A plataforma que tinha antes era correspondência, era carta, né? O remetente era Jesus e o destinatário eram as igrejas. E essa carta hoje que está na palavra de Deus, o remetente continua sendo Jesus, a palavra continua vindo do Rei dos Reis, e o destinatário é toda a humanidade. Exato. Então nada mudou. Perfeito. Isso é muito interessante que o professor Alan disse sobre essa atualidade das cartas, porque o destinatário somos nós, é a humanidade, é o mesmo. O autor que escreveu, ele está vivo, presente. Glória E a temos Deus. que entender algo muito sério. Ele tem a história na palma de suas mãos. Ele domina o universo inteiro, sustenta o universo apenas com o poder da sua palavra. Entendermos que ele é o sentido, o começo e o fim de todas as coisas. Então, essa é uma desculpa muito dada hoje. Naqueles tempos era diferente, até para pecado eles estão dando esse tipo de desculpa. Naquele tempo era diferente, não tinha tanta informação, não tinha tanto isso, então a dificuldade sempre foi a mesma, o pecado sempre foi o mesmo, a imoralidade sempre foi a mesma, a ganância sempre foi a mesma, A idolatria sempre foi a mesma. Né? Os ídolos só mudaram, né? Só mudou o aspecto, mas o pecado sempre foi o mesmo. O que Jesus vem tratar, onde nós vamos entrarmos agora nas cartas, falar de cada igreja, é sobre isso, a atualidade dessas cartas. Não muda nada, só muda o tempo. A aplicabilidade é a mesma. É a mesma. Então precisamos entender isso, né? Esses irmãos passaram por dificuldades, muitos deixaram, muitos se corromperam, voltaram à idolatria, mas muitos perseveraram firmemente no amor e na perseverança a Jesus Cristo, né? Nós vamos começar a falar sobre Éfeso, né, que foi a primeira igreja que foi destinada à carta que Jesus pede para que João escreva. E nós vamos ver aqui que é uma questão muito interessante, que diz assim, que os cristãos de Éfeso amavam a palavra de Deus, né? Viviam numa cidade rica, multicultural, porém extremamente idólatra. Para quem se lembra, a cidade de Éfeso era uma cidade que cultuava, adorava a deusa Ártemis, né? A deusa da fertilidade, mas de prostituição, né? Quando nós falamos fertilidade, nós falamos de cultos de prostituição, pagãos, nós estamos falando de coisas perversas. Era uma cidade extremamente idólatra e até a economia da cidade girava em torno dessa deusa, né? Então nós estamos falando de uma coisa muito difícil, né? De uma pregação que não foi fácil. E só para recapitular, Paulo foi aquele que trouxe, através do Espírito Santo, um poderoso avivamento na cidade de Éfeso, numa cidade extremamente idólatra, né? Então, a economia girava, o comércio girava em torno dessa deusa. Então, quando Jesus ele fala disso, precisamos lembrar daquele tempo, desse avivamento, né? Que quando Jesus pega e fala, era uma igreja que amava a palavra de Deus, né? Estava numa cidade cheia de idolatria e imoralidade. E eles pregavam, defendiam a lei do Senhor, né? Com todas as forças, e Jesus ele elogia o trabalho deles, elogia o esforço deles. Aqui nós estamos vendo elogios de Jesus, mas ele tem algo contra eles, uma acusação, que eles deixaram o primeiro amor. Né? É uma acusação muito forte, né? Muito pesada, né? Vem uma série de elogios, porém tem, entretanto, que vocês deixaram, né, o primeiro amor. Aí a gente volta a falar sobre a questão da atualidade da carta. É diferente de hoje, por exemplo, a gente estava conversando um pouco aqui, e antes de começar a aula, e eu falei, daquela parte que ele fala que era uma cidade multicultural. Hoje é diferente. Vou dar um exemplo aqui no Brasil, não vou nem para o mundo. Brasil. Você vai para São Paulo. São Paulo é o Brasil dentro do Brasil. 10 milhões de habitantes. Lá você tem todos os tipos de pessoa, todos os tipos de religião, todos os tipos de cultura. É rico, é pobre. E sujeito ao quê? Aos mesmos pecados. Imoralidade,
que é uma cidade também muito imoral. É uma cidade também que você vira para a direita e tem uma mesquita, você vira para a esquerda tem um templo budista, você vai para o outro lado, é uma igreja evangélica, você vai lá na frente, é um centro espírita. Sim. Então, ou seja, vamos dizer assim, a multireligiões, multiculturas. Só mudou até em questão de tecnologia, de avanço, né, de arquitetura, mas os pecados são os mesmos. A situação é a mesma, não muda nada. E hoje, por exemplo, você pega aí um jovem, um juvenil, está na igreja, ele guarda a palavra, ele ora, ele jejua, então, ou seja, ele defende e ele prega aquilo que a igreja de Éfeso fazia. De repente, ele começa a ceder a pecados imorais, ele começa a acreditar em horóscopo, em astros. Misericórdia. Então, ou seja, eu já vi Misericórdia. gente que falava que era cristã, que acreditava em Deus, que tinha Jesus como suficiente Salvador, acreditando em signo. Pois é. Então, ou seja, se rende, né? A pressão social ali fez com que a igreja se rendesse, né, aos pecados de moralidade e idolatria. Naquela época. Hoje é diferente? Não é diferente. Não, infelizmente, ainda mais jovens, juvenis. No meio social, no grupo, na escola, alguns talvez já trabalham, vem a pressão ali dos amigos. Por que você não faz isso, cara? Pô, você não vai também não? Você não assiste isso? E é fácil se corromper. Se o cara não tiver firme, se você não tiver firme, chega a tentação, Vem, bate a porta. Sim. Bate a porta. E se você não tiver alicerçado e fortificado no Senhor Sim. Jesus, você cede. Você Cede. cede. Muitas das vezes a pessoa ela se sente mesmo sozinha, e é ficar sozinho mesmo. Se para você não pecar, para você não se contaminar com as coisas do mundo, você tem que ficar sozinho, que viva sozinho. Mas nunca ficará sem a presença do Sem Espírito a presença Santo. do Espírito É. Santo. E é a promessa que ele nos fez, né? Não vos deixarei só, né? E ele não tem nos deixado só. O mundo ele vai nos colocar sob pressão, né? Jesus pega e diz: tenho, porém, contra ti que deixaram o primeiro amor e se esqueceram das primeiras obras, né? E nós vemos ele chamando eles ao arrependimento e fazendo promessas, né? Promessas que, se eles voltassem, eles comeriam do fruto da árvore da vida que estava no paraíso de Deus, né, na eternidade. Então, assim, essa questão, se você está sobre essa pressão do mundo, e todos nós estamos sobre a pressão do mundo, né, que quer continuamente, através de Satanás, né, nos colocar contra esse caminho da vida, contra o Senhor, eu digo a vocês, como o Alan mesmo disse aqui, como o Mateus também diz, se é necessário que você se afaste de certas amizades que estão te colocando em certas situações que têm trazido tentações para você deixar o primeiro amor, deixar as primeiras obras, é melhor que você se afaste dela, que você ore por ela, não se esqueça, interceda, ore por ela. É necessário que você dê prioridade ao primeiro amor, aquele que pode suprir e fazer tudo e em todos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de contar uma experiência, e vai acabar já dando até uma porta para a gente passar para a igreja de Esmirna. Mas sobre essa questão de se posicionar, de talvez você ficar sozinho, mas não perder o posicionamento em Cristo. Finalizando o ensino médio, um professor chamou colocou um debate na turma, professor de filosofia, e na minha turma tinha poucas pessoas, tinha 10 pessoas na turma, e o professor ele começou a trazer assuntos que vão contra a minha fé e aquilo que eu acredito. Eu tive que me posicionar, eu contra 9 da turma. Se não fosse a graça de Cristo e o conhecimento da palavra e o conhecimento externo da verdade que o Senhor tem iluminado aqueles que buscam, e se eu não tivesse firme no Senhor, talvez eu teria sido ou deixado levar ou não se posicionado. Então, e naquele dia, para
glória de Cristo, eu consegui me posicionar, defender e me argumentar de forma que eles não conseguiram rebater. Mas eu tive que conviver com um olhar torto, com gente que falava comigo e parou de falar, com gente que eu fazia o convite para vir em eventos da igreja e zombava na minha frente. Infelizmente, nós temos que carregar as nossas cruzes, a nossa cruz, e viver o evangelho de verdade, igual a igreja de Esmina, que nós vamos ver agora. O Senhor avisou que por conta da fé, muitos seriam lançados na prisão, mas que era para se manter firme, não era para deixar que aquilo abalasse a fé deles. Então, eu gostaria de deixar esse testemunho para que você, juvenil, saiba que você não está sozinho e que nós estamos aqui, a igreja está aqui, e que você possa passar por esses momentos talvez de solidão ou de julgamento de quem você acredita ser seu amigo, mas não é, com Cristo, confiando, como os irmãos Glória a falaram, Deus. que o Espírito Santo vai estar sempre com você. Glória a Deus. E puxando, como o Matheus disse, a igreja de Esmina, né? Uma igreja sofredora, né? Perseguida, pobre, né? Como o próprio Jesus disse, né? Uma igreja completamente pobre, sofredora, perseguida, maltratada por muitos, porque a cidade de Esmina, né? Ou chamada Cidade de Perfume, é uma cidade belíssima, né? Uma cidade rica, mas uma cidade também completamente imoral e idólatra, onde era uma cidade politeísta, né? Aham. Adorava Zeus, Apolo, Afrodite, a esses deuses gregos, né? E vários outros, e também adorava o próprio imperador, né? Da época. Então, uma cidade completamente afligida e cercada por inimigos. Ser crente naquela época, na igreja de Esmina, Era era estar sofrimento. pronto para ser morto a qualquer momento, né? Morto a qualquer momento, perseguido a qualquer momento, né? Apedrejado, preso a qualquer momento. Mas é um detalhe muito interessante, a igreja que Jesus mais elogia. A Esmina aqui, Jesus elogia muito, que Jesus considerava ela riquíssima espiritualmente. E a promessa de Jesus Poderosa. para eles é o quê? Muito poderoso. Eles não experimentariam a segunda morte. O que é essa segunda morte que Jesus está dizendo? Porque eles já morreram, eles eram mortos. A segunda morte era a morte eterna. Exato. Então eles receberiam o direito de viver eternamente com o Senhor. Aleluia. Aleluia. É muito, muito poderoso, porque que promessa, né? Nós vemos a misericórdia do nosso Senhor, uma igreja que realmente zelou pela santidade, né? Como nós lemos o castiçal, pela pureza. E ali Jesus faz essa promessa. E entrando na igreja de Pérgamo, né? Pérgamo era a capital da Ásia Menor, né? Conhecida por intensa idolatria e imoralidade. Só um detalhe, nós estamos falando de todas as cidades, são idólatras e imorais. Não tem uma cidade assim que acolhe os cristãos. Pelo contrário, todas são idólatras e imorais. Beleza? Só para vocês entenderem. Que adorava a vários deuses, né? Elementos da natureza. Inclusive adoravam o próprio imperador romano da época, que era César, né? E servir a Jesus lá era um grande desafio, tanto que Jesus disse que o trono de Satanás estava em Pérgamo, para entendermos o desafio, A batalha espiritual que era a cidade de Pérgamo, né? O trono de Satanás. Então não era qualquer coisa estar em Pérgamo. Eu imagino como que, ao lermos a carta, nós vemos a exortação incisiva do Senhor, e a gente às vezes ficava pensando, como que esse pessoal deixou isso acontecer? Como que eles deixaram a doutrina de Balaão, que o Senhor exorta, deixou a doutrina de Balaão adentrar a igreja? Mas muitas vezes nós mesmos permitimos que isso adentre o nosso coração. Exato. Não a igreja em si, mas a gente permite que entre no nosso coração doutrinas de tropeço. E foi que justamente Jesus advertiu essa igreja, né? Porque apesar de tudo isso que tinha em Pérgamo, do trono de Satanás estar lá, a igreja ela mantinha sua fé inabalável. Só que com o passar do tempo,
mesmo ele guardando a fé, ela se tornou tolerante ao pecado. E o pecado, em momento nenhum, ele deve ser tolerado, mas combatido. Com certeza. Combatido. Vou dar o exemplo que você deu aqui do seu testemunho. Se você não se posicionasse e não tivesse o conhecimento do Senhor, não, eu não concordo, mas eu vou ficar calado. Você não concorda, está calado. O que você estaria fazendo? Você estaria sendo tolerante àquilo que estava sendo imposto a você. Então é a mesma coisa que Jesus nos adverte. A gente volta a falar aqui da atualidade das cartas, que se aplicam até hoje nas nossas vidas. E como Deus mesmo disse a Caim, né? Caim, o pecado já é a porta, né? Mas Deus disse a ele que ele tinha o poder de dominar, de decidir se vinha entrar ou não, né? Ou trazendo para a nossa aula ser tolerante ou não, né? Que foi o que aconteceu com essa igreja. Ela se tornou tolerante aos pecados, à idolatria daquela cidade. E pecado em nenhum momento, como o Alan disse, deve ser tolerado, deve ser aceito, né? Lembrando que o nosso Senhor morreu por conta dos nossos pecados. Então nós não devemos relacionar com isso, certo? Exatamente. Não devemos. E aqui ele faz uma promessa que aos vencedores, aqueles que se arrependessem, e que aos vencedores comeriam do maná escondido e receberiam uma pedra branca com um nome novo, né? Mais uma promessa do nosso Senhor para quem se voltasse a ele naquele caminho, certo? Certo. Então nós vamos entrar aqui agora na igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira era uma igreja amorosa, paciente, cheia de fé e obras, mas também era tolerante a ensinos pecaminosos, né? Os ensinos enganosos. Né? Exato. Que mesmo tendo recebido ao Senhor Jesus, ficou tolerante com ensinos, né, que não estavam dentro daquilo que os apóstolos ensinavam, né, segundo o que o Espírito Santo ensinava a eles. E que hoje, como é que isso funciona dentro das igrejas? Nada a ver. Isso aí é ultrapassado, é antiquado, é cafona. É muito rígido, é muito rígido. Exato. Não, aquela época, o pessoal usa muito isso. Mas naquela época era outra situação, era mais rígido, hoje os tempos são diferentes. Nada disso. A palavra de Deus ela é inerrante e infalível. Com certeza. Ela é perfeita. E uma das coisas que eles se relacionavam ali e eram condescendentes eram com falsos profetas. Sim. Se trazermos para os nossos dias atuais, eu não preciso nem citar muita coisa. Sim. Sobre as mensagens completamente direcionadas ao emocional do homem, né? Que não trabalham em nada, não mudam em nada o caráter do homem, não trazem arrependimento, não trazem transformação, mas trazem um egocentrismo enorme, como se você fosse o centro de tudo, sendo que o centro sempre foi Deus. Exatamente. Então, entendermos como que essas mensagens são atuais. É impressionante. É impressionante. E foi o juízo assim, mais pesado que teve foi sobre essa igreja. Foi sobre essa igreja. Inclusive, por isso que ela é a maior carta, né? Porque Exato. Jesus fez questão de deixar bem explicado o porquê de que eles teriam aquele juízo, mas ele também deixou uma promessa. E qual foi essa promessa? A promessa que Jesus deu a eles, que eles dá a estrela da manhã aos que permanecessem fiéis, né? E é um detalhe muito interessante, que havia uma profetisa nessa cidade, nessa igreja, que se chamava, Jesus chamou ela de Jezabel, que ela levava os cristãos à idolatria, né? Então, aos que permanecessem fiéis, ele prometeu a estrela da manhã. Agora, entrando ali na igreja de Sardes, né? A cidade de Sardes, aqui a lição trata que o Deus vivo, ele era adorado por uma igreja morta. Por que uma igreja morta? Por conta do estado espiritual em que Sardes se encontrava, né? Jesus ele começa a carta indicando que ele tem poder para reavivar a igreja. E aí eu volto a dizer, da atualidade, isso se aplica a nós hoje. Com certeza. Uma igreja morta, né? Ela não tem poder de Deus. Uma igreja viva, avivada, ela desfruta do poder de Deus, né? E ele fala que neles, né? Estão os 7 espíritos de Deus. Ou seja, os 7 espíritos que vão reavivar, né? E ele fala
que Jesus começa a carta indicando que ele tem o poder de reavivar a igreja, pois nele estão os 7 Espíritos de Deus. Por isso, caso sinta desânimo, né? Tristeza, né? Falta de força, né? Aquele esfriamento espiritual, busca o Senhor. E ele vai dar a você essa plenitude espiritual, ele vai te avivar, o Espírito Santo vai encher o seu coração e você não vai mais estar morto espiritualmente, você vai estar vivo, adorando a um Deus vivo. Interessante no versículo 1 de Apocalipse 3, que vai falar que eles tinham nome de vivo, mas o Senhor conhecia quem eles realmente eram. Então, talvez, vou dar um exemplo aqui comigo, talvez para você eu esteja bem. Pô, eu tô com obra, mas no meu interior eu tô com cheiro de morte. O Senhor tá sentindo esse cheiro de morte. É interessante a gente pensar que esse culto ruim tá subindo o Senhor. Isso provoca a ira dele. Poxa, você está com obras de vivente, você está trabalhando, está mostrando atividade, mas você não está vivo, você não está bem. Igual você falou, você está morto. Foi o que Jesus disse, né, para os fariseus, né? Sepulcros caiados, por fora, né? Tudo aquela adornados, mas por dentro cheio de podridão. E é o que justamente Jesus fala a Sardes, para que eles, contudo, arrependessem. O que é o arrependimento? Arrependimento é a confissão. Confissão de pecados. Olha, se você, Juvenil, e você que nos assiste, tem algum pecado a ser confessado, procure a sua liderança, o seu líder espiritual, o seu pastor, e confesse esse pecado. Busque arrependimento sincero no Senhor, em que nesse arrependimento você terá ali uma chama acesa novamente, você será reavivado, porque como foi dito aqui, né? O Deus vivo era adorado por uma igreja morta. Morto não faz nada. Morto não vai a lugar nenhum. Morto não fala, morto não come. Então, ou seja, confesse, arrependa-se, né, de seus pecados. Né? Muitas das vezes são pecados de moralidade, de idolatria, mas são pecados originários do materialismo, do mundanismo, né, do secularismo, do progressismo, né? Então, para este, Jesus mandou o quê? Arrepende-te. E a promessa que Jesus fez a essa igreja é que eles andariam com ele, né, o próprio Jesus vestido vestes brancas, e que o Jesus, faria menção dos nomes deles ao Pai e aos anjos, né? Que promessa maravilhosa, né? Glória a Deus. E indo para uma igreja que foi completamente elogiada por Jesus como a igreja de Esmirna, foi Filadélfia, né? A igreja de Filadélfia é descrita como uma igreja vibrante, né? Fiel ao Senhor. Aí as escrituras, né? Filadélfia significa amor fraternal. E esses cristãos viviam de fato em amor, né? Na carta que é escrita à igreja de Filadélfia, Jesus faz menção à sinagoga de Satanás, né, no caso especificamente aos judeus que eram resistentes aos cristãos, que perseguiam os cristãos, certo? E ali sofrendo aquela posição, mas Jesus diz que esses judeus estariam prostrados aos pés desses irmãos, né? Humildemente, né? Humildemente. Então, é algo maravilhoso. Jesus, ele reconhece as obras dessa igreja, né? Faz muitos elogios. O mundo a considerava pobre, mas do mesmo jeito de Esmirna, mas era riquíssima espiritualmente. Interessante, né? No versículo 8 ele fala: conheça as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força guardaste a minha palavra. Glória a Deus. Porque eles eram o quê? Eles zelavam e eram fiéis à pureza da palavra de Deus. Hoje o que a gente vê aí, igual o irmão Fernando citou aqui, né? Os falsos profetas, né? Pregadores aí. Essas pessoas, elas têm adaptado a Bíblia ao quê? Aos seus desejos, às suas comodidades, a favor de uma vida de pecado que ela quer ter e não quer confessar e não quer largar. Sim. Então, ou seja, esses aí é como se fossem
os que eles falam aqui, que Jesus cita aqui da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são judeus, ou seja, que se dizem homens de bens, homens de Deus, mas não são. Exato. E indo para a igreja de Laodiceia, né, que é uma igreja, digamos assim, terrível, né? Nossa, Deus. Terrível. Em poucas palavras, a igreja de Laodiceia era uma igreja morna, né? Não era nem fria nem quente, era morna. Uma igreja sem fervor espiritual, ao ponto de se tornarem cegos perante a sua deplorável condição espiritual. Era uma igreja encantada com a riqueza e com a cultura pagã daquela cidade, né? Que se atraía por aquelas coisas, né? Completamente dentro do sistema mundano, né? Afundado no sistema mundano. Ela dizia para si mesma que não tinha falta de nada, certo? Uma igreja, vamos dizer, uma soberba, né? Que não tinha falta de nada, quando lhe faltava o mais importante, que era a presença do próprio Senhor, né? E a acusação que Jesus faz a elas, quando Jesus repreende a eles, é que Jesus fala que eles não são quentes, não são frio, nem quente, são morno, que ele estava pronto de vomitá-los de sua boca. Algo que estava enojando Jesus de uma tal forma, né? Interessante é que, assim, era a igreja mais rica, né? Mais rica. A igreja mais rica, e eles falavam, de nada tenho falta, né? Mas, pelo contrário, faltava tudo. Então, ou seja, mais uma atualidade da carta. Isso se aplica hoje aos nossos dias. Muitas pessoas têm bens, né? Têm riquezas, têm conforto, mas não têm Jesus. E vivem tristes, né? Depressivas, ansiosas, né? Por não conhecer Jesus, tem tudo, mas vive uma vida mundana. Não falta nada, mas falta tudo. Falta ali a presença do Espírito Santo e Jesus no coração. Muito bem, juvenis, essa lição tão interessante, as 7 estrelas e os 7 castiçais, muito legal falarmos disso, e a pergunta que a gente vai falar um pouco aqui, respondendo, é a respeito do contexto dessas igrejas na sua época. Muito bem, o que acontecia no contexto da igreja nessa época não é nada diferente do que acontece hoje. O comércio estava muito agitado, a economia, os locais onde essas igrejas estavam situadas eram lugares de grande fluxo de mercadoria, onde as pessoas vendiam, compravam. Outra coisa também muito interessante, o contexto, né, nessa época, o desenvolvimento nos locais onde essas igrejas estavam ali colocadas, o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento político, desenvolvimento de materiais bélicos, ou seja, de guerras, tudo isso estava ali acontecendo, que era como exatamente acontece hoje. Outras coisas também no contexto, também que é muito bom a gente frisar, os templos. Também não tinha só a igreja, existia templos pagãos, onde os próprios reis eram adorados, os imperadores eram adorados, os imperadores da época, imperadores romanos, queriam ser adorados como deuses, e não é diferente de hoje. É exatamente essa questão, o contexto, quando João está na ilha de Pátimos, e Jesus então pede para que ele escreva a essas igrejas que estavam ali, situadas na região da Ásia. Agora, lembrando, queridos juvenis, que não havia apenas 7 igrejas nessa época. Existiam várias outras igrejas, outros lugares de reuniões, outros presbíteros, outros pastores que guiavam outras igrejas. Mas Jesus especificamente pede para que João escreva a estas 7 igrejas que estavam ali situadas na época dessa região da Ásia. E como elas são aplicadas hoje? De uma forma muito interessante. Bom, sabemos que a Bíblia ela é muito atual. Então essas cartas foram escritas para essas igrejas na época, mas elas também são escritas para nós hoje. Por exemplo, se nós pegarmos aqui a igreja de Éfeso, quando Jesus pede para que João escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso, ele diz assim: tenho contra isto, né? Tenho contra vocês isto, vocês abandonaram o seu primeiro amor. Ora, quantas pessoas, quantos crentes já não amam mais ao Senhor como deveria amar?
abandonaram o primeiro amor, quando se converteram, ou quando no início da igreja estão empenhadas, estão empolgadas, estão trabalhando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor, e hoje estão desanimadas, não querem mais trabalhar para o Senhor, ou seja, perderam o primeiro amor, não têm vontade de evangelizar, não têm vontade de cantar, de servir ao Senhor. Perderam o primeiro amor. Então é dessa forma que é aplicado. Por exemplo, quando nós vamos para a igreja de Tiatira, olha que Jesus diz: tenho contra você que você tolera Jezabel, que é uma mulher que se diz profeta, mas não é profeta. E mais, ela fica ensinando coisas erradas. Então veja, quantas pessoas hoje estão numa igreja onde não é guiado pela palavra de Deus, não é guiada pelo pastor da igreja, é guiado pelo mentor, pelo um profeta, porque ele tem uma palavra profética direto de Deus. Mentira, não é assim que as coisas funcionam. Então, essa mulher aqui, ela permitia coisas imorais, permitia um alimento sacrificado a ídolos, e Deus já de sempre abominando essas coisas, e Jesus então fala para que escreva a carta de Tiatira ao anjo da igreja, para que ele resolvesse essa questão, e dessa forma é aplicado hoje. As pessoas precisam ser guiadas pelo pastor da igreja, pelo anjo da igreja. A palavra dele é fundamental para as ovelhas dele. Então a gente não pode ser guiado por qualquer pessoa. Eu estou sendo guiado por um pastor que é da internet, é muito famoso. Mas ele não é o seu pastor, ele não é o seu guia. Existe o pastor da igreja, que é aquela pessoa que vai guiar a sua vida. Dessa forma, então, nós aplicamos. E outros mais que nós podemos ver aqui, que na igreja de Filadélfia, na igreja de Laodiceia, quantas coisas importantes que é dito aqui, que é para a nossa reflexão, para o nosso pensamento ainda hoje, para a nossa aplicação de vida ainda hoje. Então, é exatamente isso que eu gostaria de passar para vocês nesta hora. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus, que maravilha, hein? Que sabedoria do nosso pastor, Deus, né? E nós vamos entrar num momento muito importante também dessa aula, que é... Chegou a hora do momento muito importante, que é o momento do ofertório. Quero convidar você que nos assiste hoje a ofertar na casa do Senhor, a contribuir para esta obra, né? Vai aparecer aí na tela aí, o QR Code do Pix, os dados do Pix, o dado do PicPay, os dados bancários aqui da igreja. Quero te convidar também a ser um dos integrantes do nosso projeto Mil Valentes, né? Projeto que nasceu do coração de Deus para que nós possamos, né, comprar esta área que estamos hoje, uma área de mais de 6 mil metros, onde Deus fará coisas grandiosas através deste lugar. Que Deus te abençoe, que você possa ofertar. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
E aí, juvenis, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo dessa lição. Então, vem comigo? Pergunta de número 1. O que representa as 7 estrelas que aparecem para João? Alternativa A, um alinhamento no céu. Alternativa B, os pastores das igrejas. Alternativa C, uma catástrofe cósmica. Ou alternativa D, não representa nada. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou o nosso tempo e a resposta certa dessa pergunta é a alternativa B, os pastores das igrejas. Segunda pergunta. O que os 7 castiçais simbolizam? Alternativa A, algo para iluminar o ambiente. Alternativa B, um móvel de decoração. Alternativa C, simboliza o agir do Espírito Santo em igreja. Ou alternativa D, algo usado apenas no Antigo Testamento. Vamos lá? Tempo na tela. E olhando aqui para a minha loja, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa pergunta, com certeza, é a alternativa C. Simboliza o agir do Espírito Santo e a igreja. Terceira pergunta. Qual igreja foi repreendida por Jesus por adorar ao Deus vivo, mas sendo uma igreja morta? Alternativa A, Éfeso. Alternativa B, Pérgamo. Alternativa C, Laodiceia. Ou alternativa D, Sardes. Vamos lá? Tempo na tela. E espero que vocês tenham respondido no chat e tenham lotado com a letra D, porque é a resposta certa foi a igreja de Sardes. Quarta e última pergunta. Qual igreja fez com que Jesus disse que iria vomitá-la de sua boca por conta de suas atitudes? Alternativa A, Corinto. Alternativa B, Laodiceia. Alternativa C, Sardes. Ou alternativa D, Filadélfia. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E acabou o nosso tempo, e se você respondeu a alternativa D, Filadélfia, eu sinto muito porque na verdade você acabou de errar, porque a resposta certa é a alternativa B, Laodiceia. E foi isso, meus caros juvenis, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas, quanto também tenham absorvido um pouco mais do conteúdo da nossa lição. Foi isso, fiquem na paz e tchau! Amém, irmãos? Amém. Chegamos no final de mais uma aula. O que me chamou muita atenção nessa aula foi de como o Espírito de Deus ele sonda e conhece os nossos corações de maneira atemporal. Quando a gente fala atemporal, que assim, não tem limite de tempo, não é no ano passado, nem no presente, nem no futuro. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele abarca todas essas coisas, né? Maravilhoso saber que essas cartas foram destinadas às igrejas, né? E o destinatário final continua, né, recebendo esta mensagem de Cristo. Esse destinatário final somos todos nós, de todas as nossas gerações. Glória a Deus, irmãos. Vamos finalizar a nossa IBD com uma oração. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por este momento, pela oportunidade de conhecê-lo, meu Deus. Ensina-nos a viver uma vida santa e que em tudo venhamos honrar ao Senhor. Que venhamos dar ouvidos àquilo que o Senhor diz e venhamos nos arrepender de nossos pecados. Continue conosco, meu Deus, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Pai. A paz do Senhor, queridos.